A paz do Senhor, povo de Deus, eu sou o Tony Pinho, você está no nosso canal Bíblia para o Cotidiano, do qual nós falamos de Escola Bíblica Dominical, da editora Betel Dominical. Aqui nós temos aula para os pré-adolescentes com o professor Mateus, revista Viver Mais. Temos também o Conectar Mais Jovens com o pastor Alex e eu com a sala dos adultos. Peço a vocês que se inscrevam, curte, comente e compartilhe. Por que eu quero começar por aí? Porque chegamos a 12 mil. No basquete isso aqui representa 10. Com mais 2, 12. 12 mil inscritos. Muito obrigado a você que se inscreveu no canal e acompanha as escolas bíblicas dominicais que aqui é apresentado. Orem e orem para que no próximo trimestre a gente possa ter outros professores somando aqui nessa grade de ensino da palavra. Pois nós crescemos apenas aonde? Estudando, não tem outro meio. Graça é com oração. Conhecimento é com Bíblia e ensino da palavra. Muito obrigado em nome dos professores que aqui fazem parte e que irão fazer, porque tem aí um pessoal que vai vir por causa da agenda, a loucura aí que a gente sabe que o nosso dia é corrido, nosso tempo, mas louve a Deus que dê oportunidade para outros professores. Mas eu sou a sala dos adultos e assim a gente vai aprendendo. Eu trouxe aqui do lado para vocês verem, se caso vocês ainda não viram, né? Esse aqui é o novo Café com Deus Pai para 2025, é o pastor Júnior Rostirola, a editora Velos. Ele tá bonito demais. Eu não vou nem saber onde eu vou abrir, vou bem no meio aqui, ó. Opa, meu marca-página caiu, já volto com ele, ó. Para você ver aí, ó, bem bonito, né? O Café com Deus Pai 2025. Para quem não conhece, esse aqui é o pastor Júnior Rostirola, né? Que tem, ó, gente, uma coisa importante aqui, ó. Não sei se o foco vai dar certo, mas aqui, ó, aqui está escrito 5 milhões de cópias. É importantíssimo a gente falar que tem um pastor que está fazendo um livro que está vendendo muito. Isso aí nos ajuda, tá bom? Então, deixa eu pegar um mês aqui, o início de mês, né? Aqui, ó, mês de maio. Olha que bonito aí, ó, tá? Então, se você quer ter um momento com Deus todo dia, Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rostirola. Esse aqui eu ia comprar, gente, de verdade. Já estava me planejando agora, né? Pagou a fatura do cartão para comprar esse bichinho aqui. Porém, uma inscrita do canal ganhou e me deu. Que o nosso canal, ele fez 10 sorteios desse livro, 10. Sorteamos 10 Café com Deus Pai. E a Roseli, fique aqui anotado, a Roseli ganhou. E quando eu disse, Roseli, mande para mim o seu endereço para eu entregar o seu Café com Deus Pai. Ele disse, pastor, o meu endereço que você vai entregar é o seu, porque eu estou dando o meu de presente para o senhor. Eu disse, mentira, Roseli. Eu disse, eu fiz um propósito com Deus, se eu ganhasse o Café com Deus Pai, eu presenteava o senhor. Como o senhor não comprou ainda, porque o senhor falou que ia comprar só no finalzinho de dezembro, então eu estou lhe dando. Então foi presente da Roseli. Muito, muito, muito obrigado. E eu já ia comprar mesmo, esse aí ia comprar, porque eu faço todo dia, eu faço esse devocional. Não esse, né? O de 2024. Vou fazer também o de 2025. Fica aí um belo de um livro para você fazer uma leitura, ter um momento com Deus todos os dias. E eu faço 7h30 da manhã. Hora gravado, hora ao vivo. Mas 7h30 o vídeo vai ao ar. Então se você quer tomar café com Deus Pai, tá convidado. Deixa eu guardar ele aqui. É só para registrar. E mais uma vez, muito obrigado por você ter compartilhado esse vídeo para que mais pessoas se inscrevessem e a gente chegasse a 10, assim, ó, 12 mil inscritos. Vamos para a nossa aula? A nossa aula de hoje é um assunto muito interessante. Lição de número 11, acabando já o trimestre, né? Não cobiçai, o que é do teu próximo. Ponto. Esse é o verso. Vamos começar por aí? Seja bem-vindo, pegue sua Bíblia, pegue sua revista que você tem e me acompanhe nessa aula, que é a aula de número 11, aplicada na sua igreja no dia 15 de dezembro de 2024,
querendo Deus. Aqui você tem a aula completa. O bispo Samuel Ferreira, ele acrescentou, além do título principal, né? Não cobiçarás o que é do teu próximo. 2 pontos, a reflexão do pastor, o bispo Samuel Ferreira, cultivando um espírito de contentamento e gratidão pelo que temos. Isso aqui, irmãos, é muito importante. Eu aprendi, eu tenho ensinado isso para muitas pessoas, quem me conhece já sabe. Agradeça mais pelo que você tem e reclame menos pelo que você não tem. Bom, você vai ver muito bem. Eu gostei dessa segunda frase aqui do bispo Samuel, dizendo: cultivar um espírito de contentamento e gratidão pelo que temos. Então, não temos tudo, mas o que temos, temos que ser gratos. Pronto. Essa é uma verdade verdadeira. Nosso textuário se encontra em 1 Timóteo, capítulo 6, verso de número 6. Escrito está: mas é grande ganho a piedade com contentamento. Temos que nos contentar com o que nós temos, porque Deus é quem nos deu. Tem muita gente que não tem mais porque reclama muito. Eita! Nossa verdade aplicada de hoje nos diz: devemos enfatizar a inclinação à cobiça, andando em espírito e nos contentando com o cuidado e a provisão de Deus, com alegria e louvor. Esse mandamento, ele faz uma ligação muito com não furtarás. Por quê, professor? Ela faz uma ligação com não furtarás. Porque o bispo Samuel fala aqui e nós vamos meditar, você vai entender o que eu estou te dizendo. Porque todas as vezes que a gente cobiça, a gente acaba desejando. E se a gente deseja o que a gente não tem e a gente não pode ter, a gente corre o risco de furtar. Porque todo furto parte primeiro de uma cobiça. Entendeu porque eu estou falando? Que o não furtarás tem a ver com não cobiçarás, porque se eu cobiço, logo há um desejo de ter o que eu não posso, e se eu não posso ter, eu caio no problema do furtar. Então, furtar e cobiçar andam juntos, né? Andam muito juntinho um do outro. O objetivo de hoje: ensinar acerca da cobiça e suas diversas formas. Ponto de número 2, ou objetivo: apresentar a cobiça como algo desenfreado, profano. Terceiro objetivo: mostrar o lado positivo do 10º mandamento. Sim, para mim, eu já podia resumir aqui, não finalizar a aula. Resumir de que sentido? Que a cobiça, ela nos leva a desejar aquilo que não é nosso, como eu estou falando desde o começo. Então, a gente vai aprender no ponto 3. Leitura de hoje, 1 Coríntios, capítulo 10, do verso 1 ao verso de número 3. Né? É uma leitura corrente. Você pode ler comigo aí na sua Bíblia, se você não tem a revista. Escrito está: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram do mesmo manjar espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas mais, como eles cobiçaram. Olha o texto de Paulo falando aos Coríntios, uma carta direta falando para os judeus. Isso aqui não é para fora do judaísmo, é para os judeus, porque ele está falando do nosso pai Moisés, o povo que saiu do Egito, o povo que era chamado povo de Deus. Paulo está se referindo diretamente para os judeus.
E qual foi, se você perguntar assim, professor, qual foi o problema que Israel teve porque muitos deles morreram no deserto? Cobiçaram. Cobiçaram o que era má ou o que era mal. Está aqui, ó. Porque cobiçaram o que era mal aos olhos do Senhor. Então a cobiça nos leva a cobiçar aquilo que não devemos e com isso desagradar a Deus, ok? O hino sugerido de hoje, 231, 232 e 235. Tudo ali, um pertinho do outro. Sabe, louve e adore ao Senhor. Motivo de oração de hoje, ore por mais contentamento pessoal. Meus irmãos, pensa num assunto bom, né? Se contentar com o que tem. Ponto. É o que precisamos. Oremos, ora daí, que oro eu daqui. Soberano e eterno Deus, agradeço a Ti por ter chegado já à lição de número 11. Essa e mais 2 lições terminamos o trimestre. E hoje falamos sobre não cobiçar o que é do próximo. Me contentar com aquilo que Tu me desse. Se Tu me desse 1, é 1. Se Tu me desse 3, é 3. Que eu não venha olhar quanto tem o meu vizinho, quanto tem o meu irmão, mas que eu me contenha, que eu venha ficar feliz com aquilo que Tu pusesse nas minhas mãos. Eu te peço não somente por mim, mas por todos aqueles que me ouvem, que sejam contentes, que se contenha, que seja agradecido pelo que Tu tem dado nas mãos deles, né? Nós possamos ser mais contentamento naquilo que nós temos, seja pouco, seja razoável ou seja muito, mas seja o que Tu nos desse. Em nome do Teu Filho Jesus, amém. Ok? Mais uma vez, curte, comenta e compartilha. Deixa Deus usar você aí. Bora lá? Lembrei de uma coisa que eu falo muito isso no outro canal e eu quero falar aqui para vocês. Irmãos, leva a tua vida com jejum, irmão. Jejum é princípio bíblico, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Jesus foi até questionado, por que os teus discípulos não jejumam? Se os discípulos de João jejumam, se o povo jejuava, se todo mundo, Deus proclama, Deus manda ter um jejum. Lembra o livro de Êxodo, quando Moisés vai subir ao monte, Deus manda que o povo separe, jejum e se consagre. Então, eu quero te convidar. Pelo menos uma vez por semana, de mês em mês, não é todo mês não, mas esse mês de dezembro, o pessoal que faz o devocional Café com Deus Pai, fizemos 3 jejuns já, esse mês de dezembro, tá? Nós temos no dia, hoje é 6 ou é 7? Ixi, agora estou confuso. Ou é 6 ou é 7 o dia? Ixi, enfim, ou é 7 ou é 6, nós fizemos 3 jejuns. E amanhã, segunda-feira, amanhã eu não posto o vídeo na segunda, eu posto na terça, né? Então, na segunda, a gente fez jejum. Professor, jejuado por quê? Sabe pelo quê, irmão, que a gente vai jejuar? Jejuar por um amigo. Será que tem algum amigo seu que precisa que você faça jejum por ele? Por que Deus tocou em seu coração, pastor, de jejuar por um amigo? Porque a gente está muito acostumado, irmãos, a orar por nós, orar para Deus nos dar vitória, para Deus abrir porta, para Deus nos dar saúde, para Deus ajudar o nosso filho, ajudar a nossa mulher. Aí eu te pergunto, você já parou para orar por um amigo? Um amigo. Para Jesus, eu estou jejuando hoje por fulano de tal. Pois é, o canal Bíblia para o Cotidiano, no caso do nosso canal secundário, que é o canal Devocionais Cotidiano, está em jejum. A gente está no dia 8 de dezembro e a gente já fez 3 jejum. Olha aí, jejum pelo amigo dessa vez. Oramos pelos filhos, oramos pelos casais, né? E agora vamos estar orando, irmãos, pelos amigos. Então, aprenda a jejuar. Jejum com causa. Jejum de 3, 6, 9 e 12 horas. Tá bom? Jejum é importante. Vamos lá agora. Introdução. O 10º mandamento trata dos desejos impróprios que surgem no pensamento e coração do ser humano, que, se guardados e alimentados, causam prejuízo ao relacionamento com Deus e com o próximo. O enfrentamento passa por não ignorar ou desprezar tal realidade e recorrer à palavra de Deus e à ajuda do Espírito Santo para continuarmos nos contentando com o cuidado e a provisão de Deus, bem como vigiando quanto
as nossas intenções e motivações. Afinal, somos do Senhor. Impressionante. Irmão, gostei demais. Gostei demais do assunto não cobiçais. E precisamos, né, viver mais satisfeito com o que Deus está nos proporcionando. 1.1, na verdade, né? As várias faces da cobiça. Eu não vou lembrar agora se vai falar aqui, mas pode ser que tenha, não lembro, de verdade que eu não lembro. Mas eu me lembro de uma cobiça aqui que levou a 2 mortes. Era para eu ter falado isso com mais ênfase lá, não furtarás, né? Não furtarás, era para eu ter falado lá. Eu não falei, vou falar agora de 2 cobiças que praticamente geraram 2 furtos e que geraram com isso morte. Está lá na lição 9, não furtarás. Mas primeiro houve a cobiça. Primeiro, Acã fez o povo de Israel perder uma batalha que era uma batalha simples, porque ele cobiçou a capa babilônica. Eita, irmão, a cobiça dele levou ele a furtar. O furto levou Israel a perder. E porque Israel perdeu e teve a desobediência, foi morto Acã e tudo que era dele foi destruído. Por causa da cobiça que gerou o furto. O segundo, quem não lembra, né, ou quem nunca ouviu falar de Acabe, o rei Acabe, né, que era regido pela sua mulher mavélica, diabólica, satânica, aquela mulher chamada Jezabel. Jezabel, irmão, é tão terrível, que Jezabel é citada no livro de Apocalipse. Tolera, né? A profetisa, que profetiza em Jezabel, irmão, vai lá para o Apocalipse. Tão terrível que essa mulher fez. E qual foi o problema dele? Ele cobiçou a vinha de Nabote. E porque cobiçou a vinha de Nabote, Nabote não deu, ele fica triste e a rainha diz para ele, está triste por quê? Todo o reino pertence a ti. Então foi lá e mandou matar Nabote. E muita gente pensa que só quem morreu nessa história foi Nabote. Não, gente. O crime foi terrível por causa de uma cobiça. O crime foi terrível porque ele não somente matou Nabote, mas ele matou todos os herdeiros. Porque se você me mata, quem é que tem direito ao que é meu? O Rosio. Mas se você mata a mim, mata o Rosio, quem tem direito à herança? No Antigo Testamento não ficava para a mulher. Ficava só para os homens. Era que dava continuidade dos negócios da família. Então, morrendo Nabote, ficaria para os seus filhos. Mas diz o texto que matou Nabote e todos os seus filhos. E sabe qual foi a sentença que Deus deu para Acabe? No mesmo lugar que os cães estão lambendo o sangue de Nabote e seus filhos, lamberão o seu também. O que aconteceu? Acabe foi para a guerra. Uma flecha atirada com o endereço certo acertou Acabe. E quando ele volta para casa, que para a carruagem real, lá onde havia morrido o Nabote, os cães foram lamber o sangue da carroça para cumprir o que Deus disse. E ele morreu. Não morreu lá, mas a carroça estava lá e o sangue dele foi lambido também pelos cachorros. Cobiça que virou roubo e gerou assassinato. Fica aí. Não vou lembrar se vai falar aqui agora, mas fica aí porque essa é da aula de número 9. Não furtarás. Gerou isso aí, tá bom? Ponto de número 1, continuando. A função do 10º mandamento é inibir a cobiça de modo geral. Ele proíbe especificamente a cobiça da mulher, dos empregados, dos animais e de todos os bens materiais. Interessante, se você for dividir aqui em 3 partes, deixa eu pegar a caneta, ele fala especificamente sobre a mulher, e aí entra não adulterarás. Se você cobiça a mulher do próximo e
entra no mandamento de não adulterarás. O outro, né? Mulher dos empregados. Você sabia que empregado bom? Dizem, né? Diz aí os especialistas que empregado bom, ele está empregado. Empregado bom nunca está desempregado. Deixa eu pegar aqui. Aqui é o meu marca-página do Café com Deus Pai. Vou guardar. Empregado, eles dizem que empregado bom, ele nunca está desempregado. Ele sempre muda de empresa, porque ele é tão bom que ele nunca fica desempregado. É a visão deles. Então, a Bíblia proíbe que eu trabalhe numa empresa, chegue outro empresário e me faça uma proposta. Para a Bíblia, isso está errado. Não, está errado, está aqui, ó. Eu não posso ter um negócio, ter uma loja de roupa. Eu vejo que o vendedor daquela loja é muito bom. Eu não posso chegar para eles assim, vem trabalhar comigo que eu te pago mais. Pode não, professor? Pode não. Isso é cobiçar o empregado dos outros. Está aqui, irmão. É Bíblia. Eu tenho quase certeza, porque eu não... Certeza, só se eu fosse onisciente. Mas muitos de nós nunca pensou nisso. Desejar o empregado dos outros. E tem mais. Os animais. Nossa, esse cavalo, né? Nossa, esse gado. Olha só, eu compro. Isso é cobiça. Cobiçar o que é animais. E... todos os bens materiais, aí entra no geral, a gente pode até transferir para os dias de hoje. Eu quero uma caneta igual a essa? Não, isso eu quero essa caneta. Já lembra que eu já falei para vocês, já ensinei várias vezes, 3 níveis de inveja. O invejoso que quer um microfone igual esse, só porque eu tenho, ele também quer um desse. O invejoso que não quer um igual esse, ele quer esse. E o invejoso do grau pior que tem, que ele não quer esse, ele só quer que eu não tenha. Ele ora para que o microfone queime, para que nem ele tenha, nem eu tenho. São 3 níveis de inveja que entra na cobiça. E depois entra no furto. E depois só... Por isso que a Bíblia diz, irmão, que um abismo chama outro. É desse jeito. Continuando, no 1.1. O 10º mandamento, né? É somente isso mesmo? Diz assim. No 7º mandamento, vimos a proibição do adultério. No 10º, vimos algo mais profundo, a proibição do desejo. Mas no último mandamento, visa proteger o ser humano da ambição erradas. A tal cobiça que tem infectado a muitos nas suas mais variáveis formas. O mandamento é abrangente e abarca a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, o qual envolve diversas modalidades de pecado, como a sensualidade, a luxúria, o desejo desenfreado por possessões ilícitas, a obsessão pelo poder, a ostentação, esnobe, o orgulho. Desde a queda do homem, esse mal desenfreado continua se alastrando e a única maneira de contê-la é começando com uma profunda mudança no interior pela poderosa ação da Palavra de Deus e do Espírito Santo. Tudo isso vem com cobiça, o mal dos olhos, o desejo desenfreado, como falou o bispo aqui. 1.2. Não cobiçarás. Casa. Vamos lá? Aqui a gente vai falar sobre casa. Aqui corresponde a tudo o que pertence ao próximo, tudo aquilo que ele tem necessidade, tudo que é constituído e prolonga sua vida pessoal. A enunciação desse mandamento propõe possíveis exemplos de cobiça, mas sua lista não é exaustiva, mas coloca as pessoas na vida da comunidade. A versão de Deuteronômio 5:21
coloca antes da cobiça pela casa a cobiça pela mulher do próximo, o que supõe uma evolução no pensamento em relação à mulher. Ela é a coisa mais importante do próximo, não seus pertencem. A obra divina de libertação deve chegar até o coração, pois a cobiça é o obstáculo, ela é uma interrogação dentro de cada indivíduo. E lá onde só existe Deus como testemunha, ele pode assumir muitas formas. Por isso que ele diz que aquele que olha e deseja no coração ter uma mulher que não é sua já é pecado. Ou seja, a cobiça, irmãos, é um dos pecados piores que a gente pode ter, de tantos outros. Mas por que, professor Tony? Porque muitas vezes, eu falo no modo geral, tá? Misericórdia, você não. O mundo, ele cobiça e muitas vezes a gente não sabe que o outro está cobiçando aquilo que a gente tem. Nem toda hora você, nossa, irmão, você viu? Tá cobiçando meu carro, minha mulher, meu filho, minha roupa, minha gravata, meu terno, meu microfone, minhas canetas. Tá cobiçando, você viu? Você não consegue dizer isso aí nitidamente. Pode ter um ou outro caso assim, escancarado, mas na grande maioria você não consegue definir que o outro está cobiçando o que é seu. Então, mas por que eu falo pior? Porque Deus sonda o nosso coração. Deus sabe o que está sendo cobiçado ou não. Por isso que Jesus já foi além, dizendo que ele sabe que aquele que deseja, que cobiça no seu coração, já cometeu tal ato. É fortíssimo. 1.3. Um mal corrosivo. Eita, a cobiça é um desejo irrepreensível de querer ser como o outro. O desejo excessivo de ser o que os outros são e não podemos. Irmãos, isso aqui é um pouco terrível, viu? E sem falar, meus irmãos, que aqui tem um porém, viu? Tem gente, irmãos, que... eu posso falar, é aula, então eu posso falar. Que deseja, irmão, até a amizade que se tem. Eu já enfrentei isso, irmão. Já enfrentei. Tem gente que quer os amigos que o outro tem. Não, eu quero esse amigo também. Não, eu quero aquele amigo também. Não, eu quero aquele outro amigo também. Tem gente que quer até a amizade que você tem, irmão. Aí começa a fazer intriga, plantar mentiras, fazer desavença para que você perca até a amizade que você tem. Que coisa terrível. Pois é, a cobiça leva a isso, viu? Então, tenhamos cuidado. É um desejo excessivo que corrói e que promete uma fidelidade que não dará. E aí que reside o seu fracasso. O ser humano nunca poderá satisfazer-se apenas com bens materiais ou conquistas temporárias. Se assim fosse, esta seria a época mais feliz da história. Porém, não é. Notemos que os consultórios de neurologistas, psicólogos, psiquiatras, especialistas das grandes cidades e dos países ricos estão cheios de pessoas insatisfeitas, não por problemas econômicos, mas por motivos existenciais. O problema se localiza no ser pessoal, no mais profundo da alma humana. Irmãos, e é verdade, você vê pessoas com tanto dinheiro que sentem inveja daquelas pessoas que não têm o terço, um quarto do que ele tem, irmãos. E a gente tem visto isso e às vezes a gente não percebe. Tem gente que tem muito mais do que a gente tem mais dinheiro que a gente tem mais roupa do que a gente tem mais tudo que a gente tem. Mas tem gente que ainda diz assim, por que eu não tenho isso?
É o mal da cobiça, irmão. Eles querem ser o centro das atenções. Eles querem ser aquele que tem um nome pronunciado, anunciado e lembrado. E a gente precisa entender que a gente tem que se contentar é a palavra, se contentar com aquilo que Deus nos deu. Se Deus nos deu 100, é 100. Se Deus nos deu 10, é 10. Se Deus nos deu 1000, é 1000, irmãos. Mas tem gente que não. Quem tem 1000 ainda cobiça quem tem apenas 100. E quem tem 100 quer cobiçar quem tem 10. Tem isso na Bíblia? Tem. Davi, o homem segundo o coração de Deus, cobiçou aquilo que ele tinha de sobra. Eita, assunto para falar de crente. Davi cobiçou o que ele tinha de sobra. Davi tinha mais de uma mulher. Davi tinha a mulher de Nabal. Será que Davi já estava como estava sim. Já estava no palácio, então ele já tinha a mulher de Nabal. A mulher de Nabal, Abigail. As mulheres que ficaram de Saul, que ele assumiu. A própria mulher dele, da filha de Saul, Mical. Davi tinha, se eu não me engano, posso estar errado, mas ele tinha de 5 ou era 5 ou era 6 mulheres, porque se eu não me engano, Betseba se tornou a 7ª, ou foi a 6ª ou foi a 7ª mulher, a Betseba se tornou. Então, no mínimo ele tinha 5 mulheres, tinha de sobra, mas ele ainda quis aquele que não era dele, e com a cobiça veio o adultério, com o adultério veio o planejamento de um assassinato. Cobiçar, roubar e matar. Tá entendendo? Irmão, o assunto da cobiça é seríssimo ou não é? Forte ou não é? Ponto de número 2. Os perigos da cobiça. E como falando dos ricos, né? Ele tem, mas parece que eles sabem. Aí me deixa eu colocar um adendo aqui. Nota de rodapé. A maioria deles sabem que o que eles têm é apenas dinheiro. Eles não têm uma amizade sincera. Ele não tem... mais ou menos falando do jejum, né? Se você conhece alguém que podia falar para você assim, se você ligar para ele agora, mandar uma mensagem, manda uma mensagem no WhatsApp aí. Amigo, preciso de tua ajuda. Quanto você quer? Não é dinheiro não. Eu queria que você me ajudasse em jejum. 6 horas da manhã às 6 horas da tarde. Somente em jejum e oração pela minha vida. Para quê? Para Deus me deixar permanecer, ficar crente. Estou precisando de ajuda de jejum. Você tem um amigo que você não precisa pagar para ele jejuar com você ou por você? Que é isso, professor? Você pegou pesado agora, hein? Pois é. Se você não tem um amigo que jejue com você, por você, deixa eu te dizer, você não tem amigo. Eita! Catuquei o negócio aí. Ponto de número 2. Os perigos da cobiça. Cobiçar é espiritualmente proibido pelo 10º mandamento. Cobiçamos sempre que colocamos nosso coração naquilo que legitimamente não nos pertence. E isso pode ser muito perigoso. Foi o que eu já falei em todo o contexto. 2.1. A cobiça é um desejo profano. Aí pegou pesado, hein? Essa palavra profano, muitos não querem, né? Mas a pura verdade ele vai explicar o porquê. Mais uma vez, uma citação do Thomas Weston, não sei pronunciar o nome dele. O puritismo define a cobiça como o desejo de possuir o mundo. Misericórdia, que coisa, hein? Claro que nem todos os desejos são egoístas e o problema está nos desejos correspondidos aos quais nossa natureza pecaminosa se inclina a querer. O problema reside quando desejamos a coisa errada, da maneira errada e na hora errada. Eita, Eclesiastes 3, há tempo determinado para todas as coisas. Continuando, este mandamento proíbe nosso descontentamento em relação à nossa
condição de vida. Não podemos ter sentimento de pesar pela prosperidade do nosso próximo ou afeições desordenadas sobre algo que lhe pertence ou pertença, perdão. Sempre existirá algo de inveja na cobiça. Quando Eva comeu do fruto proibido, não o fez somente pelo prazer de comer o fruto, mas porque era desejável para dar entendimento, como sugerido pelo inimigo. Satanás lançou em seu coração uma mentira. Ela comeu pela cobiça que a mentira lhe causou. Qual foi a mentira que Eva caiu? Você será igual a Deus. Veja só, existem coisas boas que não são para nós. Vou repetir, parece fora do contexto, né? Mas existem coisas boas que não são para nós. Por exemplo, ter o conhecimento do bem e do mal não era uma coisa ruim, mas não era para Adão e Eva ter esse conhecimento. Em que ponto? Não sabemos. Pode contratar os maiores exegetas aí que você conhece, melhor hermenêuticos, né? E eles não vão conseguir dizer quando que aconteceria a queda se a Eva não quisesse comer do fruto. Isso aí, irmão, existem coisas que são mistérios da Bíblia e que não cabe ao homem saber e ficar contente pelo que sabe, se contender com o que ele sabe, ponto. Então, tem coisas que é boa, irmão, mas não serve para nós. Serve para o outro. E isso atrapalha algumas pessoas. Existem coisas boas que não são para nós. Se contente com o que você tem. 2.2. A cobiça pode ser um desejo mortal. Primeiro profano, agora mortal. Quando Deus escreveu com o seu próprio dedo os mandamentos, colocou a cobiça no mesmo grupo dos grandes pecados. Ele não alterou a ordem, colocando em primeiro os pecados dramáticos e intrigantes: roubo, adultério, assassinato, terminando depois com a cobiça, que parece ser um pecado brando, mas tão condenável quanto qualquer um dos outros. Em todos os demais textos ao longo da Bíblia, a cobiça aparece de forma condenável. Jesus a citou junto com o roubo, o assassinato e o adultério. Paulo afirma que os cobiçosos não herdariam o reino. A triste história de Acã, aqui ó, lembrei Acã, tá aqui. A triste história de Acã nos mostra como algo pode precipitar sua própria vida por algo que talvez nunca desfrute. A Bíblia nos diz que antes de Acã roubar o tesouro, ele cobiçou e não usou, irmão. Isso aí que é o problema, é o terrível, mortal, como fala aqui, né? A cobiça pode ser um desejo mortal. Cobiçou, roubou e não usufruiu. Que coisa, né? Então, vigiemos o nosso coração, os nossos olhos, que é o ponto de número 2.3. A cobiça é um falso amor. Eita! A cobiça é o amor que está fora de ordem, fora de proporção, fora de lugar. É um amor falso e traiçoeiro. Significa colocar nossos afetos onde não correspondem, ou seja, colocar coisas como dinheiro, sucesso, fama no centro, acreditando que tais coisas oferecem uma base sólida para a existência. A cobiça não é apenas desejar algumas coisas que não temos, é desejar algo que outro
possa ter. A cobiça torna as coisas mais importantes do que as pessoas e suas necessidades. Cobiçar é colocar as coisas acima dos valores eternos e espirituais. Ao ler o relato da história da vinha de Nabote, tá vendo? Eu saí dando spoiler geral porque ficou na mente, mas eu não lembrava em que cada parte estava, né? Falamos de Acabe, que eu já falei de Acabe, e falamos de Nabote, que eu já falei de Nabote. Né? Só falta ele falar lá na frente de Davi. Será que ele falou de Davi? Misericórdia. Ô, gente, eu tenho que anotar, marcar, eu tenho que criar o costume de notar para não esquecer o que eu já li. Mas agora vai ser Nabote, que eu já falei para você. Mas vamos lá. Ao ler o relato da história da vinha de Nabote, vemos o que a cobiça é capaz de fazer no coração de um ser humano. Acabe desejou o que não podia e lhe pertencer de maneira legal, e para obter sucesso teve que matar Nabote. Sabemos que não foi ele que matou, mas já que o desejo era dele, a morte de Nabote caiu sobre ele. Veja que interessante, irmão. Olha, eu não tinha pensado nisso. Pensei agora. Acabe não matou Nabote, mas foi a cobiça dele que fez matar Nabote. Então, logo, porque ele cobiçou, ele foi culpado pela morte que ele não cometeu. Então, cuidado com a cobiça, porque você não pode matar, mas a tua cobiça pode levar outra pessoa a matar em teu lugar, que foi no caso de Jezabel, deu a ordem para matar Nabote. Mas a culpa foi de quem? Da cobiça de Acabe. Que forte, hein? Fortíssimo. Já se inscreveu? Ainda não? Então se inscreve. Já curtiu? Curte, comenta e compartilha. Bora chegar um pouco mais longe, querendo Deus. Ponto de número 3. Lembrando, vou deixar para pedir no final, se você quer ser membro do canal para apoiar esse trabalho aqui, mais uma vez, eu não dependo financeiramente do canal, tá bom? Eu tenho meu emprego, eu trabalho de segunda a sábado, das 8 da manhã às 5 da tarde, no sábado até meio-dia, sou assalariado, trabalho para uma empresa, então eu não dependo do salário, eu não dependo daqui do canal para pagar minhas contas. Não, eu trabalho. Né? O trabalhador é digno do seu salário, eu tenho o meu trabalho, mas você apoiando, sendo membro a partir de R$5, você vai ajudar ao canal para que eu possa comprar uma Bíblia a mais, para que eu possa comprar um livro, para que eu possa comprar um microfone, para que eu possa comprar coisa para o canal, de uso do canal. Mandar fazer camiseta nova, que eu já estou com vergonha, faz 3 anos que eu tenho essa camisa e a branca nem branca está mais, mandar fazer uma camisa, né, nova para o canal. Então, seja membro, mas não faça o que você não pode, tá bom? Deus abençoe. Bora pro 3. O lado positivo do 10º mandamento. Como os outros 9 mandamentos, o 10º não se refere apenas a certos atos específicos de comportamento, mas a valores e atitudes. Ele nos chama para uma vida prática de intimidade com Deus, ok? Então, eu saber que eu não posso cobiçar o que é do outro me leva a ter mais confiança em Deus e viver com aquilo que Ele pode me dar. E Ele me dando, eu vivo satisfeito. 1.3, devemos aprender a estar contentes. Vivemos em uma sociedade cheia de descontentamento. Nós nos sentimos insatisfeitos com nossos empregos, salário, casamento, igreja, saúde, nossa aparência em quase todas as áreas da nossa vida. Irmãos, isso aqui é sério, né? Isso aqui é muito, 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 muito sério. Tem gente aqui, que não se está contente com a sua aparência. Eu quero pegar aqui, aparência, irmãos. Tem gente
se destruindo, irmão. Nasceu lindo, pessoa. Vai dizer que você não conhece alguém bonito aí que seja ator, atriz, seja alguém famoso, seja alguém até, irmão, eu não posso falar o nome das duas irmãs, não. Irmão, tem duas irmãs cantoras, irmãos, que é da minha época, assim, eu falo minha época quando eu era adolescente, oh Jesus, e elas foram fazer a tal de harmonização facial. Ô, irmão, ficou bom não. Eu não quero rir porque é uma pessoa que não está satisfeita com a sua própria aparência. Harmonização facial. Ô, gente, aqui, ó, tá aqui. Elas não estão não sabem se conter, está contente, se está contente com a sua aparência. Eu não estou falando, irmão, de cuidar da saúde. Alguém que precisa emagrecer, ou alguém até que precisa ganhar peso, alguém que é magro demais, precisa ganhar massa muscular, ou ganhar peso para fortalecer os seus músculos, ou alguém que é gordo, precisa emagrecer, perder uma barriga, ou seja, musculatura flácida. Eu não estou falando disso. Estou falando de você não estar contente no geral. Hoje põe seio, amanhã põe nádega, aí depois da manhã levanta o nariz, aí depois baixa o nariz, depois aumenta o olho, desce o olho, sobe sobrancelha, desce sobrancelha. Sabe? Nunca está satisfeito. Não estou falando de você quem pode colocar implante de cabelo. Se eu tivesse dinheiro eu colocava. Me dê aí 30, 40 mil reais para ver. Não me dê não, porque eu não vou colocar não, vou usar outra coisa. Eu sou sincero, eu vou dar 40 mil para você botar cabelo. Você vai me dar o dinheiro na mão? Vai, não vou não. Agora você fala assim, ó, vem aqui que nós vai ter uma clínica que quer botar cabelo no senhor. Pode, põe aqui, deixa cair nos olhos. Tô nem aí. Eu não tô falando disso, irmão. Tô falando que exagero não é somente colocar. Porque houve até uma questão, o irmão falando bem assim, é pecado colocar cabelo? Aí o outro diz, não, é pecado porque você não está aceitando que é careca. Diz, depende. Aí a gente parte para um negócio muito perigoso que poucos de vocês pensaram. Eu, graças a Deus, por que eu falo ainda? Porque eu não sei o futuro, pode ser que eu precise. Quantas pessoas você conhece, crente, irmã do ciclo de oração, irmão que põe a mão, o diabo foge, mas usa dentadura, como diz em Pernambuco, chapa. Quantos irmãos você conhece? Perdeu os dentes da frente e precisou de um implante dentário. O implante já é chique. A chapa mesmo, como chama em Pernambuco, né? No caso, a prótese. Quantos você não conhece? Professor, conheço um monte. Pois é, então esse irmão, eu posso dizer que ele não está satisfeito com a aparência dele. Não é natural na sua velhice os seus dentes não cair? E aí você está aí sendo insatisfeito com a sua aparência? Não, irmãos. É para uma qualidade de vida melhor. Para que o irmão mastigue os seus alimentos melhor. Então, logo se você disser que o irmão colocou implantes capilar, o irmão não está gostando da sua aparência, eu posso dizer que você que usa a dentadura também não está satisfeito com a sua aparência. Aí você vai ficar sem dente por causa disso? Lógico que não. Aqui, quando o bispo Samuel coloca, estamos falando aqui de pessoas que você conhece, que já fizeram 10, 15, 20, 30, 40 intervenção cirúrgica. Estou falando disso, tá? Não quer ficar parecido com o outro. Isso é que é o pior, né? A gente vê diversos casos que o camarada quer ficar parecido com um ator, com um jogador, atriz, as irmãs. Então isso aí é falta de ficar satisfeito com o que tem. Mas você que perdeu seus dentes, quer colocar uma dentadura, meu irmão, deixa Deus te usar. Pode pagar um implante? Pague o implante. Você que perdeu os cabelos, meu irmão, tá feito eu assim, ó, cheio de falha e tem dinheiro para investir em 40 mil, invista. Aquelas implantes hoje, capilar que como se fosse peruca, né? É prótese. Capilar você pode, meu irmão, coloque. Nós tá falando de coisas simples, irmão. Tá tomando cuidado com o exagero. É isso que a Bíblia está falando. O exagero, o equilíbrio que as pessoas não têm. E isso aqui o bispo está chamando a atenção e eu concordo com ele. Mais uma vez, pode fazer, faça. Vai mudar a sua qualidade de vida, faça. Agora não deixe isso reger a sua vida fazendo uma vez por mês uma intervenção cirúrgica. De tudo que está aqui, eu quis me atentar sobre a aparência. Tá bom? Continuando, né?
Essa falta de contentamento é o produto do pecado em nós. Olha só, com o descontentamento vem a reclamação. Com a reclamação, o enfado. E com o enfado, a amargura. Você está vendo aqui? E vai só piorando, irmão. Só piorando, só se agravando a coisa. O contentamento é uma das virtudes cristãs mais importantes. Ele não é circunstancial, não depende de nossa situação, mas sim de uma pessoa, Deus. Paulo nos diz que Deus é tudo o que precisamos e tudo o que devemos desejar. Nosso Senhor nos diz que não devemos viver ansiosos e inquietos quanto ao suprimento das necessidades, de tal maneira que desvie nossa atenção quanto a buscar primeiro o reino de Deus e sufocar nossa confiança no poder provedor do Senhor. Então, quando nós entendemos buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, ele está dizendo, eu sei que vocês precisam. E é interessante que o texto, Jesus até diz, eu sei que vocês precisam. Eu sei o que vos é necessário. Não vão faltar, mas busque primeiro o que é do reino. O que é para alimentar o seu reino. O reino de Deus, perdão. Ser alimentado pelo reino de Deus. Ok? Esteja satisfeito com o que Deus te deu. 3.2. Devemos crer na suficiência de Deus. A dura verdade é que na raiz da cobiça está a rejeição da suficiência de Deus em nossa vida. Pesado? Todo cobiçoso não acredita que Deus pode suprir sua necessidade. Cobiçar é o mesmo que dizer que Deus não é o suficiente para nós. E ainda nos falta algo. Que é isso, hein? É preciso ter sempre em mente que nosso Pai Celestial bem sabe de nossas necessidades e é amoroso e poderoso para suprir todas. As coisas não foram planejadas para tomar o lugar dele. Como diz o pastor James, quando alcançamos algo e o tornamos essencial e em seguida suplicamos a Deus que nos dê, estamos lhe pedindo que coloque no lugar dele mesmo determinada coisa que consideramos mais importante. Irmãos, eu ouvi hoje, é domingo, o meu pastor dizendo que teve um irmão que disse, pastor, eu não convido fulano para a igreja porque a nossa igreja é muito feia. Na mesma hora eu estava sentado junto com meu amigo Flávio. Flávio olhou para nós, olhamos, irmão, terrível, terrível. Nada de terrível, de ruim, né? Terrível de bom. O Flávio estava na minha esquerda, aqui na minha direita. E Jesus não é suficiente, não? Quer dizer que o lugar é melhor do que Jesus. Você está entendendo? Tem gente que põe o lugar melhor do que Jesus. Ou seja, eu não convido o pessoal na minha igreja porque minha igreja é feia. Então, logo, não é Jesus que está lá. É a beleza da igreja que é suficiente para a pessoa ir? Que é isso, irmão? Ou seja, querendo colocar a igreja, estrutura no lugar de Jesus. É como se Jesus só habitasse em templos bonitos. É por isso que Jesus já sabia disso, Deus já sabia, dizendo, eu não vou habitar em templo feito por mão de homem, porque ele sabia que fosse pela mão de homem ia ter coisa muito bonita. Se iriam pela beleza do templo e não pela presença de quem estava no templo. Eita, dá para falar em língua, irmão, não? É desse jeito. Meu Deus do céu.
É, irmão, é forte isso aí, hein? Bora continuar. Ele continua aqui, ó. Os primeiros discípulos entenderam muito bem essa perspectiva da vida. Após o fracasso da pesca, Jesus entrou em suas vidas e tudo mudou. Imediatamente eles abandonaram o peixe, o barco e resolveram ficar com ele. Irmãos, eu já vi poucas pessoas pregando sobre isso aí. Na verdade, acho que eu só ouvi uma pessoa pregando sobre esse texto aqui, ó. Esse texto de Lucas, capítulo 11. Eles passaram o dia todo pescando. Não pescaram nada. Jesus vai e diz: bora pescar. Bora lá que vocês vão pescar tudo de novo. Ah, mas pescaram. Não, não, não. Quem está mandando agora sou eu. E eles pescam, pegam grandes peixes, faz uma pesca maravilhosa, faz o extraordinário que eles nunca fizeram na vida, eles conseguem fazer. E depois que ele pesca, eles chegaram na praia e seguiram Jesus. Depois que ele obtiveram aquilo que eles queriam, que era a pesca, largaram a pesca para seguir Jesus. Entenderam que Jesus era maior do que a pesca. Lindo demais, não é? 3.3. Devemos viver com simplicidade. Não esqueça, simplicidade não é viver maltrapilho, não é viver com roupa fedida, não é viver com sapato furado, não é viver descabelado. Não, 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 não. O povo confunde muito. Muito ser simples como viver maltrapilho. Maltrapilho é necessidade básica de ter roupa, sapato, perfume. Isso aí é básico para a sobrevivência do ser humano. Não confunda simplicidade com viver maltrapilho, tá bom? Bora lá. Na vida espiritual é simplesmente também pode ser considerada uma virtude. Para Daniel, ele é o descanso que a alma encontra quando encontramos redenção, satisfação e resposta em Deus. Embora o salmista reconheça que há coisas ainda grandes e incompreensíveis para ele, ele assume a simplicidade como a doce serenidade de uma criança que descansa nos braços seguros da sua mãe depois de ser alimentada. Não há mais choro, não há mais sentimento de insegurança. Agora só resta descansar e aproveitar aquele momento. Para nós, cristãos, esta simplicidade vital é uma decisão de fé que se traduz na confiança serena que nasce de uma relação pessoal com um Senhor soberano que cuida de nós. Simples, simples e simples, sem mais nem menos. Eu me contenho, eu me contento, eu estou nos braços do Pai, o que Ele me der, tá bom. Podia me dar mais? Poderia. Quis me dar mais? Não. O que é que eu faço? Glória. É desse jeito. É assim que nós caminhamos. Para nós concluirmos a lição de hoje, conclusão nos diz assim: o 10º mandamento é um alerta aos discípulos de Cristo para cultivarem com a imprescindível ajuda do Espírito Santo o necessário contentamento que se expressa na gratidão do nosso Pai Celestial por seu contínuo cuidado e provisão com alegria e louvores ao Senhor. Tal postura, diz a palavra, é uma grande fonte de riqueza. Ao afirmar este estudo, cantemos o hino 473 da harpa cristã. Que outro bem ansioso buscarei? Bem melhor que Jesus não acharei. Que outro bem ansioso buscarei? Bem melhor que Jesus não acharei. Então, seja
feliz com o que Deus proporciona para você. Seja muito, seja na medida aos seus olhos, seja pouco aos olhos de muito. Mas se Deus te proporcionou, fique sabendo que é o suficiente para você viver cada dia com Ele, pois Ele cuida dos seus. Ele dá o levantar, dá o deitar, dá o ir e dá o vir. Então você já tem motivo de sobra para glorificar a Ele, sem cobiçar nada de ninguém. Guarde no seu coração, você não vai achar algo melhor do que aquele que você já encontrou, que é Jesus que está em sua vida. Que Deus lhe abençoe, lhe proporcione mais e mais momentos para aprender da palavra dele. Eu sou muito grato a Deus pela sua vida e pelos 12.000 inscritos que ele me deu para poder ministrar a palavra. Glória a Deus, não só hoje, mas eternamente. O grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, comunhão e consolação do Espírito Santo comigo e com você, não apenas hoje, mas eternamente. Amém. Que Deus abençoe. Espero vocês na próxima aula, querendo Deus. Tchau, povo. Deus abençoe vocês, hoje e sempre.